Glória a Deus. Antes de entrar no estudo aqui de hoje que nós estamos fazendo, dos nomes redentores, são 10 nomes, hoje é o segundo nome que nós vamos estudar, Adonai, Deus Adonai. Antes de entrar nesse estudo, eu quero compartilhar para você uma palavra que Deus colocou no meu coração e que nós precisamos muito de fazer valer a unção de Deus na nossa vida. Se você não é um crente ungido, você vai ter muitos problemas na sua vida. A causa dos problemas na vida de muita gente é a falta da unção de Deus. É a falta do azeite, a falta do óleo. Você não pode deixar faltar o azeite na sua vida. Nós vamos ver o caso de uma viúva aqui, em 2 Reis. Você que trouxe a sua Bíblia, abra lá comigo no capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Que o Espírito Santo te deu entendimento, amém, da palavra, da vontade de Deus. Que Ele se revele, que Ele revele a vontade do Pai a cada um de nós. 2 Reis 4, fica fácil de encontrar. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis. 2 Reis, capítulo 4. Versículo 1 em diante diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então vamos entender a gravidade do problema. O marido morreu, e ao invés de deixar uma herança para a mulher, uma tranquilidade para a mulher, ele deixa o quê? Dívidas. Se uma viúva hoje já passa dificuldades, imagina naquele tempo. Tem marido que às vezes não paga INSS, não faz um seguro de vida. Aí quando parte daqui não deixa nada para a mulher, e às vezes, como nesse caso, deixa dívida. Naquele tempo não tinha esse negócio, mas quem devia é meu marido, não era eu. Não, você que tem que pagar a dívida. A família tinha que pagar a dívida. É tanto que veio os credores e falou: você não tem que pagar, então seus filhos vão pagar. Eles vão trabalhar, vão ser escravos, até a dívida ser paga. Então o que estava ruim ia o quê? Piorar ainda mais. Já não bastava a perda do marido, agora perdeu os 2 filhos, um bem mais precioso que ela tinha. Podemos falar que na terra a única coisa que ela tinha, os 2 filhos. E graças a Deus que ela recorreu à pessoa certa, ela recorreu ao profeta Eliseu. Alguém que tinha a direção de Deus, o conselho verdadeiro, a unção de Deus. E aí o profeta perguntou: o que você tem na tua casa? A tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Tinha azeite, só que não era suficiente. E aqui está a causa do problema na vida de muita gente. Tem pessoas que não têm azeite, está zerado de azeite, zerado de unção, perdeu a unção, como Saul, o Espírito se retirou dele, e aí a coisa ficou séria, ficou feia, ele começou a ficar perturbado, não tinha paz, não tinha sossego, porque ele perdeu a unção. E tem pessoas que não perderam a unção, mas a unção está muito baixa, está pouco, não está suficiente, não está resolvendo. Porque Deus não quer que você tenha apenas um pouco de unção, que você fique na reserva de unção. Não, Ele quer que o tanque espiritual esteja cheio, que o vaso esteja cheio. Você vai ver aqui que era necessário encher o vaso. E hoje não é diferente. Nós somos o vaso de Deus, e esse vaso não pode estar vazio da unção de Deus, que é o Espírito Santo, que é a presença de Deus na nossa vida. Não podemos viver sem a presença de Deus, sem o Espírito de Deus, que é o outro consolador. Tentar viver sem a unção de Deus é loucura, não dá, não tem condições. A pessoa só vai sofrer, e não terá a força necessária para chegar ao lugar que Deus quer que ela chegue. Então faltava mais unção, e por isso que esses problemas estavam ali, nessa casa, nessa família, gerando morte, gerando dívidas, gerando prejuízos. Na casa onde não tem a unção de Deus, há todos esses problemas e muito mais.
Mas quando a pessoa começa a entender que não dá para viver sem a unção de Deus, e ela começa a buscar Deus e pedir para Deus, Deus me unja. Se tem alguma coisa me impedindo de receber essa unção, tira. Mas busca mesmo de todo o coração, Deus vai enchendo. Paulo falou para a igreja da importância de estar cheio dessa unção. Ele disse para a igreja: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos. Nós precisamos de nos encher do Espírito Santo. As pessoas se enchem aí fora de cachaça, de cerveja, até ficar fora de si e causar contenda, briga um com o outro, até loucura causam. Cada coisa, porque o vinho é escarnecedor. Mas não é dessas coisas que temos que se encher. Temos que se encher do Espírito Santo. Porque assim sendo, os problemas serão resolvidos. Pois não há doença, não há demônio, não há ferrolho, não há porta, não há, mal algum que resista à unção de Deus na vida de uma pessoa. A pessoa que tem a unção de Deus, ela está com tudo. Ela vai arrebentar, ela vai fazer a diferença. Podem tentar parar, não vão conseguir parar. Podem fazer o que for para poder puxar o tapete e derrubar, não vão conseguir puxar. Não vão conseguir derrubar. Porque a unção que ela recebeu de Deus vai mantê-la forte, vai mantê-la brilhando, vai mantê-la de pé e vai levá-la ao lugar que Deus preparou para que ela esteja. Versículo 3. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então, tem muitos vasos assim, que estão como? Vazios. Diga vazios. Vasos vazios. Diga a pessoa do seu lado: o vaso. Fala assim para ela: o vaso. E se for uma vasa, né? Você está vazio ou está cheio? Como que você está? Você tem que ver. Às vezes você está vazio. Vazio de Deus, vazio da presença de Deus, vazio da unção de Deus, e cheio de tristeza, de amargura, de revolta, de ódio, de desânimo, de pensamentos negativos, de cansaço. Mas você tem que fazer o contrário, se esvaziar dessas coisas, se esvaziar desse mundo, se esvaziar do seu eu, e encher o vaso de Deus, que é você é esse vaso, que não pode ficar vazio. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. O vaso cheio vai separando, e vai enchendo os vazios, e vai colocando à parte os cheios. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esse fechar a porta aqui representa a comunhão que nós temos que ter com Deus. Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 6 sobre isso. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que vem em secreto. E o teu pai que vem em secreto fará o quê? Te recompensará. A oração traz recompensas. Perde muito quem não ora. Quem se deixa dominar pela preguiça e não ora, não busca Deus. Porque é nesse momento de oração que você recebe unção. A unção não vem de graça, de mão beijada, pessoal. Há um preço a se pagar pela unção. Não é barato não, é caro. E não é ouro, prata, não, é comunhão, é dedicação. É tempo com Deus, é intimidade com Deus. É quebrantamento. É você ouvir a voz de Deus e deixar o Espírito te guiar. Ele vai te mostrar muitas coisas que estão erradas na sua vida. Está errado isso aí que você está fazendo, a maneira que você está tratando o seu filho, não é assim não. Esse falar aí seu, você está falando errado. Esse estender do dedo seu, ficar apontando o dedo para todo mundo, julgando todo mundo, ninguém presta. Está errado isso aí, tira a trave do teu olho. Para depois você querer tirar o palito do olho do teu irmão, porque está cheio de gente assim, pessoal. Hipócrita, que só sabe enxergar o erro dos outros, mas não olha para si. Quer tirar a trave do olho dos outros, mas não tirou nem o cisco que está no olho dele ainda. Quer dizer, quer tirar o cisco do olho dos outros, mas não tirou nem a trave
do olho dele ainda, o contrário. Nós precisamos de nos enxergar. Já viu aquela pessoa que não se enxerga? Todo mundo está enxergando, menos ela. Aí você tem que falar para a pessoa assim, não sei se aqui em Minas se usa esse termo, mas em São Paulo usa muito isso. Quando a pessoa está toda errada, mas não está enxergando. Todo mundo está vendo que ela está errada. Todo mundo está, menos ela. Aí fala assim, se enxerga. Aqui também se usa isso daí. Se enxerga. É verdade, temos que nos enxergar para poder fazer as mudanças, os ajustes necessários. Então fechou a porta, fecha a porta, tenha comunhão com Deus, busque esse azeite, busque essa unção. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, trazei-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite o quê? Parou. Quer dizer, onde há um vaso vazio querendo receber azeite, Deus vai encher. Mas não tem vaso. O vaso não vem. Então vai ficar vazio. Quantos vasos estão vazios porque não vêm para a igreja? Porque não separa tempo com Deus. Vai ficar vazio. E cheio de problemas. Essa é a verdade. Vazio do Espírito Santo, vazio de Deus, cheio de problemas, de cansaço, de fadiga, de chateações, de aborrecimento, de pensamento de parar, de desistir e muitas outras coisas nocivas. Versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O azeite foi a solução do problema, pessoal. E para nós não é diferente, porque a unção despedaça todo o jugo. O jugo do pecado, o jugo do vício, o jugo da ansiedade, o jugo do medo, o jugo da depressão, da melancolia, da mágoa, do ódio, do ressentimento, da miséria, das dívidas, sabe, do aperto, de qualquer mal. Para concluir esse raciocínio, vamos aqui naquela parábola das 10 virgens, que também fala sobre o azeite, sobre o óleo, que é a mesma coisa da unção que nós estamos tratando aqui. Mateus 25, o primeiro evangelho do Novo Testamento. Mateus 25. A pessoa sem essa unção, ela é uma pessoa fraca, que não vai muito longe. Imagina um caminhão do último modelo, forte, preparado, feito para puxar toneladas, para andar milhares e milhares de quilômetros, para abastecer supermercados, abastecer tudo aí, para levar alimento. Só que ele não tem óleo, não vai nem sair do lugar, falta óleo, tem que encher o tanque de óleo, tem que parar no posto de combustível e falar, olha, enche o tanque aí, e pagar. Aí ele anda, aí ele sai do lugar. Mas não é só o óleo diesel, não. Tem que ter o óleo do motor também. Porque se deixar faltar o óleo do motor, trava o motor, quebra tudo. Então tem pessoas assim, está quebrando, está se quebrando. Por quê? Está faltando unção. Está faltando mais de Deus na vida da pessoa. Você tem que querer, você tem que desejar. Você tem que ter fome e sede dessa unção, dessa presença de Deus na sua vida. Mateus 25, o versículo 1 em diante diz assim, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Ou seja, viver sem a unção é loucura. Loucura. Não seja louco de tentar viver a vida sem unção, sem azeite. Você tem que ser um crente ungido, um vaso ungido. Você tem que pedir para Deus, Deus me unge, faz de mim um crente ungido, uma mulher ungida, um homem ungido pelo Senhor. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas.
E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Sem azeite você vai apagar. As trevas vão tomar conta da sua vida. Você vai perder a luz de Deus, e quem perde a luz de Deus se perde. Vai viver como um perdido nesse mundo, como os perdidos, ou até pior. É triste quando você vê um crente vivendo pior do que perdido aí fora, fazendo coisas, agindo pior do que os perdidos aí fora. Mas por quê? Talvez você conheça crente assim, porque não tem unção, perdeu a unção, não se importa com a unção, só vem para a igreja para pedir isso, aquilo. Nem a unção pede, nem o principal pede. Pede tudo, menos o que tem que pedir, que é a unção, que é o Espírito de Deus. Deus, me dá do teu Espírito, me dá mais da tua presença. Deus, eu estou muito seco, muito apagado, acenda a minha lâmpada. Aí elas queriam pegar carona. Não dá para pegar carona. Meu cunhado sempre brincava, o irmão da Denise: quando o Fernando subir, eu vou subir agarrado no calcanhar dele. Não vai. Eu dizia de manhã, tem filhos que dizem: meu pai é um homem de Deus, meu pai é ungido de Deus, meu pai é um homem de oração, meu pai é um homem, sabe, exemplo. Ou diz da mãe. Mas quando seu pai e sua mãe partir, não vai dar para você pegar carona com ele. Você tem que ser um homem de Deus também, uma mulher de Deus. Porque Deus não tem netos, Deus tem filhos e filhas, não tem netos. Ele tem filhos e filhas, e a salvação é individual. Então elas queriam pegar carona e não puderam. Não dá para pegar carona, a salvação é individual. Mas as prudentes que responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. É o que falei, o preço da unção. A unção tem um preço a se pagar. Olha, não dá. Você vai ter que procurar, quem vende o azeite vai comprar. Quer dizer, quer unção? Então paga o preço por ela. Ore. Fecha a porta do teu quarto. Lógico, pode ser na cozinha também, pode ser na sala, mas tenha o seu momento com Deus diário. Preze por isso, leve a sério isso. Não brinque. Tenha comunhão com Deus, e Deus vai te ungir. Versículo 10: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aqui está falando da volta de Jesus, que vai pegar muita gente despreparada. Vai pegar muita gente vazia, sem unção, sem azeite, e vai ficar, e vai se desesperar. E aqui não está dizendo só de pessoas que estão lá fora, não, está dizendo de pessoas que estão dentro da igreja. É como Marta e Maria, é o tipo de pessoa que está na igreja, que fica aos pés do Senhor, que se interessa em aprender dele, e aquele está distraído, sabe, está na igreja, mas está lá no mundo da lua. Não vê a hora de acabar logo o culto, esse momento para ele, sabe, é um momento chato. A pessoa não tem aquele prazer de, sabe, passar aquele momento de cultuar a Deus, não é algo prazeroso para a pessoa, é algo cansativo, maçante, irritante. Em alguns casos é até insuportável. Que a pessoa não tem esse prazer, essa expectativa, sabe, de chegar um domingo e não ver a hora de estar aqui para adorar a Deus, para se encontrar com Deus, para rasgar o coração e se humilhar diante dele, ser ungido por ele e ser renovado por ele. Muitos perderam essa expectativa. Eu nunca me esqueço de um irmão em uma igreja que eu passei, era uma comunidade, e eu já contei isso aqui algumas vezes já. Não tinha nem escritório lá. Eu ficava na porta.
ali esperando o povo chegar, e o pessoal chegava, e eu lembro, ele chegou com a esposa, esqueci o nome dele, e ele todo sorridente, num domingo à tarde, que o culto que era, o único culto que tinha nessa comunidade era domingo, 3 horas da tarde. De manhã, estávamos na sede, ajudando o pastor, depois terminava o culto de manhã, eu ia então fazer a comunidade, almoçava e ia fazer a comunidade. E aí chega o casal e o irmão fala, todo sorridente, pastor, não vejo a hora de chegar domingo para estar aqui. Que bonito, nunca mais me esqueci. É o prazer de estar na casa de Deus e a alegria, como o salmista Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos para onde? Para o rodízio de pizza. Para a casa do Senhor. Para o churrasco. Não, para a casa do Senhor. Tem gente que topa tudo, menos vir para a casa do Senhor. Chama para a casa do Senhor, sempre dá uma desculpa. Amanhã, depois. Quer dizer. Aí Jesus volta e a pessoa fica. Porque brincou com coisa séria. Porque não deu valor ao que realmente tem valor. Deu mais valor ao passageiro do que ao eterno. Nós temos que dar mais valor ao que é eterno, a presença de Deus, a comunhão com Deus, que não vai acabar nunca. Quando terminar aqui, no céu vai continuar, em nome de Jesus. Amém? Tem pessoas que nem acreditam nem mais que Jesus vai voltar, pessoal, de tão incrédulo que ficou, de tão enganado pelo pecado que já ficou, de tanto ficar dando ouvidos, sabe, a pessoas que não creem em Deus. Fica ouvindo um, outro, aí fica perturbado, fica todo confuso, já nem acredita mais. Ih, pastor, eu vi um pregador na internet, que já morreu, não sei quantos, já tem 300 anos, falando que Jesus ia voltar. Como que eu vou acreditar? Ah, você é muito incrédulo se você pensa assim. Você não conhece as Escrituras. Porque o tempo de Deus não é o tempo do homem. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos. Como é que você vai querer medir o tempo de Deus com o tempo do homem? Não existe isso. Então você tem que se preparar para a vinda de Jesus. Isso pode acontecer qualquer hora, está dizendo aqui, vigiai. Pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Se ele voltar agora, nesse instante, você está preparado? Seja sincero para você mesmo. Ou tem alguma coisa ainda? Cuidado. Tem casos que não vai dar tempo de se preparar não, como o delas aqui não deu tempo. Busque azeite, busque unção, para que você não tenha problemas, hoje, amanhã e depois no futuro eternamente. Amém? Agora eu quero falar com você aqui, essa lição de hoje está muito boa também. Segure nas suas mãos aí e depois leva para casa, tá, pessoal? De manhã tem algumas pessoas que deixou no banco, eu não entendi, foi nada. O obreiro vai falar para mim, ô pastor, está aqui ó, a lição. A pessoa não tem amor nem para um estudo que ela recebe. Que falta de respeito, sei lá, não dá para entender uma atitude de uma pessoa que faz isso não. A pessoa não está nem aí para a coisa de Deus. Deixou no banco da igreja e foi embora, e não foi nenhuma nem duas pessoas, foram algumas pessoas. Vamos lá, os nomes redentores de Deus. Adonai. Adonai é um termo com origem no hebreu, que significa meu Senhor. E aqui eu já quero começar a mensagem com uma pergunta. Quem é nosso Senhor? Quem é nosso Senhor? Aí de manhã o pessoal disse, Jesus. Será? Será que não estamos dizendo que Jesus é o nosso Senhor só da boca para fora? Por que eu digo isso? Porque a palavra, ela nos faz refletir a esse respeito. Tem alguém no telão aí, ô José? Tá? Então vai lá, meu filho, vai lá. Mateus capítulo 6, ele vai colocar ali para mim, por favor. Versículo 24. Olha o que diz, Mateus 26, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para servir a dois senhores. A pessoa quer ser crente e idólatra ao mesmo tempo. Crente e espírita ao mesmo tempo. Crente e não sei o que outro. Não dá. Não tem como. Não, eu sou crente, mas eu vou lá também no terreiro, não sei na onde. Não. Ou você é cristão, parecido com Cristo, ou não é. É sim, sim, não, não. O que passa disso é de quem?
é do diabo. Ou é ou não é. Não tem em cima do muro, não tem meio termo. É sim ou não, é tudo ou nada. Aí diz, não podemos servir a dois senhores. Ninguém pode. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que é o Deus das riquezas. Tem muita gente que não vem à igreja por causa do dinheiro. Você está doido? Eu ganho bem que só, vou ter que dar 10% do meu salário? A pessoa faz até os cálculos. Não, vou nada. Quer dizer, é o senhor dela, Mamon. Esse senhor está dominando tanto o coração dessa pessoa que não deixa ela obedecer à palavra de Deus, que não deixa ela ser fiel a Deus, que não deixa ela assumir um compromisso com Deus. Romanos 6, coloque aí também, versículo 16, olha o que diz Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então não adianta dizer que Jesus é o meu Senhor, que eu sou servo de Jesus, se eu não obedeço a Ele. Eu vou estar me enganando. Eu vou estar me enganando. O pecado engana a pessoa. O diabo engana, ele é enganador. Lucas 6,46, coloque aí também. Lucas 6,46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Só o outro mesmo, pode ficar parado lá no isso. Obrigado. Ele questionou, porque estava cheio de gente, como hoje. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus é o meu pastor. Mas não obedece, não honra, não serve, não agrada, não anda com Ele, sabe? Vive fazendo o que não agrada a Ele, pensando de maneira que não agrada a Ele, falando coisas que não agrada a Ele. Então, como Jesus é o Senhor dessa pessoa? Se ela anda totalmente contrário à sua palavra, aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos. Mateus 15, versículo 8, coloque aí também por gentileza, Mateus 15, 8. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Coloca o 9 também. Mas em vão me adora. Já pensou? Você chegar no céu e achar que estava arrebentando. E você chega, eu profetizei no teu nome, Senhor. Eu expulsei demônios no teu nome. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu adorei, todo domingo eu estava na igreja adorando. E ele falar o quê? Me adorando? Estava adorando em vão. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. A árvore se conhece pelo fruto. Obediência é um fruto. Fé, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Temos que buscar isso de Deus. Voltando aqui para a lição. Adonai é um termo com origem no hebreu que significa meu Senhor. É o título de superioridade utilizado para Deus no Velho Testamento, indicando a grandeza e o aspecto divino de Deus. No tempo onde havia idolatria e pessoas clamavam por deuses, o termo Adonai era invocado com o intuito de chamar e destacar o único e verdadeiro Deus diante de qualquer outro Senhor. Então nós temos que fazer o nosso Deus se destacar. Mostrar para este mundo que o único e o verdadeiro Deus, Senhor e Rei se chama Jesus. Não existe outro. Outro é só conversa fiada. É lenda, é engano. Deus é o superior, o Senhor dos senhores. Adonai, meu Senhor, também é utilizado para destacar a intimidade do homem com Deus, fazendo dele
o seu próprio Deus, como se literalmente quisesse se apropriar do Criador para chamá-lo de seu. Então, quando entregamos a nossa vida a Jesus e obedecemos e servimos e honramos, nós temos essa intimidade com Ele. Podemos chamá-lo de Pai, não só da boca para fora, mas porque o honramos, o respeitamos, Ele realmente é o nosso Pai. Podemos chamá-lo de nosso Deus, meu Deus. Ele nos chama também, meu filho. Este é o meu filho amado, como falou de Jesus, a Ele ouve. Este é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem eu tenho prazer. Observe os versículos abaixo. Gênesis 15, 2 diz: Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Juízes 6,15 diz: E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Amós capítulo 7, versículo 5 diz: Então eu disse: Senhor Deus, cessa, eu te peço, que levantará a Jacó, pois é pequeno. Nos 3 exemplos acima, Adonai é utilizado em momentos de oração, onde o homem busca respostas naquele que as tem. Cuidado onde você busca respostas. Lembra do que eu falei da viúva? Ela não foi buscar resposta em qualquer lugar. Ela não podia bater na casa das vizinhas? Podia, mas não foi bater na casa das vizinhas, dos vizinhos. Ela foi depois que recebeu orientação, mas não para pedir orientação para falar de problemas dela, não. E sim para pedir o vaso emprestado que estava vazio para encher de azeite. Amém? Então tem gente que às vezes vai na porta do vizinho, fica lá conversando, sabe? Conversa que o vizinho não tem que saber. Jogando conversa fora, falando dos seus problemas, do que acontece na sua família, no seu casamento, com os seus filhos, com quem não tem que falar. Cuidado com quem você fala dos seus problemas. Você tem que procurar realmente aquele que tem resposta, Jesus. Como fez o centurião, em Mateus 8 diz, que ele foi até Jesus e disse: vem em casa. Em casa não. Ele disse: meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz uma só palavra e o meu criado sarará. Aquele centurião conhecia o Deus Adonai, o Deus que responde, o Deus que é Senhor dos senhores, o Deus que manda, o Deus que é superior ao tormento, é superior à paralisia, é superior à amarração, é superior a qualquer problema físico, mental, emocional, familiar, financeiro. Ele é o Deus que tem respostas para nós, amém? É um momento de conexão direta com o Criador, sem intermediários. Então, não há outros intermediários. Nosso intermediário é Jesus. Nós vamos ao Pai através de Jesus. Não tem outro que nos leve ao Pai senão Jesus. Não tem que recorrer a outro nome, usar outro nome, pedir em outro nome. É no nome de Jesus, somente, mais ninguém, mais nenhum outro. O próprio Deus lhe atende e responde. Não há intimidade se não houver proximidade. Então não seja distante de Deus, não, seja próximo. Ele quer que você seja próximo. Adonai traz a ideia de um Deus o quê? Acessível. Deus é um Deus acessível. Você nunca vai chegar até Deus e falar: não, hoje eu estou muito ocupado, vem amanhã. Não. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Você pode ir até Ele que Ele vai te atender. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei. Invoca-me no dia da angústia, diz a palavra, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aquele que pede recebe, o que bate a porta se abre, o que busca encontra. Ele é um Deus perto, não é um Deus distante não, além de acessível, Ele está perto de nós. Em Apocalipse 3:20 diz que Ele está à porta e bate. Veja quão perto Ele está. Ele está à porta. E alguns já abriram a porta, Ele já está dentro mesmo da pessoa, habitando nela.
Isaías 65, versículo 1, olha o que diz. Coloque aí para mim, Isaías 65, 1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Sabe quem é esse povo? Os gentios, somos nós, que não somos judeus no sangue. Não somos nascidos da linhagem dos judeus, dos hebreus. Então nós somos considerados gentios, que eram povos que não pertenciam aos judeus. Ele veio para os judeus, mas os judeus os rejeitaram. Mas todos quantos o receberam, diz João capítulo 1, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí diz o 2. Estendi as mãos todo dia a um povo que? Está falando dos judeus. E muitos estão na rebeldia ainda hoje, não crê que Jesus já veio. Estão esperando ainda a vinda do Messias. Nós estamos esperando também, mas a segunda vinda que ele vai arrebatar a igreja. Mas não só dos judeus, tem muitos rebeldes aí que Jesus também está batendo a porta, chamando, e a pessoa está dura, não quer obedecer. Que caminham por caminho que não é bom. A pessoa vive caminhando, sabe? Completamente contrário ao caminho de Jesus. Após os seus pensamentos. Quer dizer, não é após os pensamentos de... Tá bom, lá só até o 2. É após os pensamentos dele, dos amigos, vai pela cabeça dos outros. Tem que ir pela cabeça de Deus, pela cabeça de Jesus. Jesus é o cabeça. Efésios 4 diz isso. Ele é a cabeça da igreja. Se você deixar Jesus ser o cabeça da sua vida, você nunca vai se perder. Você nunca vai seguir um caminho que não é bom. Você sempre vai seguir o caminho bom, o caminho reto, que vai te levar ao céu, que vai te levar a uma vida maravilhosa, abençoada, e a sua família junto com você. Voltando aqui para a lição. Jeremias 30, 22, vocês serão meu povo, e eu serei o seu Deus. A palavra Adonai, meu Senhor, traz também a ideia de um Deus que está perto, e que deseja se relacionar diretamente conosco. Um Deus que está atento aos acontecimentos de nossa vida, que sempre e que supre, melhor dizendo, nossas necessidades através de seus milagres. É um Deus que cuida de nós, que nos manda lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Um Deus que deseja ser o Senhor da nossa vida, porque nós tínhamos um outro Senhor, que nos escravizava, nos oprimia. Mas Jesus pagou um alto preço e nos comprou. Antigamente, quando um escravo era comprado, ele passava a ter um novo dono, um novo senhor, que dominava sobre ele. Foi o que Jesus fez conosco, ele pagou um alto preço. Está escrito lá em 1 Coríntios 6,20. Foste comprado por bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós temos um novo Senhor, um novo dono, que é Jesus. E devemos a Ele glorificar e exaltar. Continuando. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. O texto acima ilustra essas características de um Deus que deseja ser nosso. Eu sou o Senhor vosso Deus. Parou para imaginar isso aqui? Deus quer ser seu e quer que você seja dele. E está se oferecendo a você: olha, eu quero ser o seu Senhor, eu quero ser o seu guia, eu quero ser o seu rei, eu quero ser o seu Deus. Você me quer? E tem gente que não quer. Que loucura. Que loucura. Essa loucura o povo de Israel cometeu no tempo do Samuel, profeta Samuel, sacerdote. Deus era o rei, o Senhor sobre eles. Eles começaram a ter inveja das nações ímpias, das nações idólatras, das nações tomadas pela feitiçaria, e começaram a pedir um rei, porque queria ser igual às outras nações. Eram diferentes, tinham o Senhor como rei. Aí ficaram insistindo tanto que o Samuel ficou aborrecido e falou: ó Deus,
Eles estão querendo um rei. Aí o Senhor falou: Samuel, eles não estão rejeitando você não, eles estão rejeitando a mim. Faz o seguinte, fala para eles qual vai ser o costume desse rei, que eles vão ter que pagar impostos, eles vão ter que ser servos desse rei, que não vai ser bom, que eles vão ser escravizados, eles vão ser oprimidos, eles vão ter problemas. E eu fui falando algumas coisas ruins, que não seria bom. E mesmo sabendo que não seria bom, sabe o que eles disseram? Queremos, mesmo assim nós queremos. O povo gosta de coisa ruim, pessoal. É incrível como o ser humano gosta de coisa ruim. Como o ser humano se deixa atrair por coisa ruim. Se deixa dominar pelo pecado, pelos atrativos do diabo, pelas ofertas do diabo. Não é brincadeira. Isso é o pecado que domina o homem, escraviza o homem. Por isso que é necessário buscar essa libertação em Deus. Pois Ele nos libertou desse pecado, desse mal, sabe, que nos faz desejar as coisas que não agradam a Ele deste mundo. Continuando aqui. Um Deus que vê, ouve e conhece nossa vida em detalhes. Um Deus que desce para nos livrar dos nossos inimigos e nos transporta para o melhor lugar possível. Tem pessoas que não querem sair do lugar. Tem pessoas que não querem sair do casulo. E que decepção que essas pessoas causam no coração de Deus. Porque você não foi feito para ficar num casulo. Ainda que você esteja no casulo, Deus quer que você saia dele. E como a borboleta, saia voando aí, mostrando a glória de Deus para esse mundo. Mas tem gente que não quer voar. Não, tá bom aqui, pastor, deixa eu quietinho no meu casulo. Tem gente que não quer mudança. Não quer passar por essa transformação, essa metamorfose, porque mudança, sabe, é difícil. A pessoa está na zona de conforto, ela não quer que mexa com ela. Não, deixa eu quietinho aqui, tá bom. Mas não tá bom. Porque aquilo ali não é a vontade de Deus para ela. Mas tem gente que está feliz. Deus tem algo melhor, superior, colorido, belo, lindo. Tem umas borboletas que você olha assim que você fica impressionado. Sim ou não? Mas aquilo ali é uma lagarta dentro de um casulo. Que ficou o tempo necessário ali, mas chegou o tempo de sair, ela se esforçou. E quem já estudou sobre isso, depois, se você nunca estudou, pesquise na internet como que é a metamorfose. Essa transformação da lagarta para a borboleta é algo muito interessante, impressionante. É sabedoria de Deus. É coisa divina. Chega a hora de sair, ela faz um esforço tremendo. Mas tem que colocar muito esforço mesmo. E vai rompendo, com muito esforço, espremendo, e vai abrindo o casulo, e vai. E sai ali, ó, uma borboleta linda voando. Sai do casulo, meu amigo. Sai do casulo, sai da zona de conforto. Deus quer você voando nas asas do Espírito. Deus quer você nos lugares altos que Ele preparou para você. Amém? Um Deus que vê, ouve e conhece a nossa vida em detalhe. Um Deus que desce para nos livrar dos inimigos e nos transportar para o melhor lugar possível. Ele nos tira da terra de sofrimento, de escravidão, de vergonha, de dor e nos leva à terra prometida. Esse é o nosso Deus Adonai. Amém? E vamos honrá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo através da nossa vida. Eu quero que você aplaude esse Deus, o Deus Adonai, o Deus poderoso, o Deus maravilhoso. Obrigado, Jesus. Nós vamos participar da Santa Ceia. Quem pode participar da Santa Ceia? Todas as pessoas que já aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor da vida delas. Que já se batizaram nas águas para a remissão de pecados. Que não têm vivido uma vida de pecados, mas uma vida de comunhão e de santidade na presença do Senhor. Pecar, todos pecamos, mas há uma diferença entre pecar e viver no pecado. Tem pessoas que vivem no pecado, pessoas que pecam, se arrependem e abandonam o pecado. Então, se você ainda não aceitou Jesus, não espere para amanhã, porque você não sabe se vai ter amanhã.
Eu não sei se vai ter amanhã. Nós temos esperança que haverá. Mas se Jesus voltar agora, não haverá amanhã. Quantas pessoas partiram sem saber que aquele dia seria o último dia delas, o último culto delas? É uma canção que o pastor Jaime canta. Pode ser o seu último culto, não carregues o pecado contigo. Pode ser o seu último culto, eu não sei. Pode ser o meu último culto, eu não sei. Então temos que estar preparados para se encontrar com o nosso Jesus. Amém? Deixa eu fazer uma oração. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero, Deus, que o Senhor nos prepare para participar desse momento de Santa Ceia, desse momento, Deus, especial, onde nós vamos comer do corpo de Cristo, da carne de Cristo e beber do sangue de Cristo, renovando assim, meu Deus, o nosso compromisso, a nossa aliança. Ó Senhor, nós cremos na obra redentora por cada um de nós lá na cruz do Calvário. Um alto preço foi pago para nos salvar, nos restaurar, nos libertar, nos fazer para Deus rei e sacerdote, para recuperar a santidade, a pureza, para recuperar a essência na qual o diabo havia roubado de nós por causa da queda de Adão. Mas esse sacrifício, essa obra de Jesus nos restaurou, nos salvou, nos libertou. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas transgressões. Diga assim, meu Deus, eu confesso todos os pecados que eu tenho praticado contra ti, por pensamentos, palavras, atos, consciente ou inconscientemente, pecados de atitudes, gestos, sonhos, ação ou omissão. Perdoa-me e purifica-me de todo pecado, de toda injustiça e de todo mal. Obrigado, Senhor. Eu recebo o teu perdão e a purificação. Amém? Graças a Deus. Os obreiros vão servir. Todos vamos participar juntos. E você de casa também, se você quiser participar conosco, participe. Prepare o pão, prepare o suco de uva representando o cálice e vem conosco, cear. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Levanta o pão para o alto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão, levantou aos céus, deu graças, deu aos seus discípulos, repartiu por eles e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Diga: Senhor, eu te agradeço pela grande obra que fizeste para me salvar, para me libertar, para me restaurar. Obrigado, Jesus. Foi por mim que o Senhor pagou um alto preço, e eu te agradeço. E eu estou aqui, Senhor, fazendo isto em memória do Senhor. Senhor, não é apenas um pão, é o corpo de Cristo, é a carne de Cristo. E no teu corpo, Jesus, foram colocados os meus pecados, iniquidades, transgressões, dores, doenças, enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas eu fui sarado. Eu fui sarado pelas feridas de Jesus. Jesus, eu faço isto em memória do Senhor, e recebo juntamente com o Senhor todas as coisas. Comei ao corpo de Cristo. Aleluia. Aleluia. Alabadarabadurika, alabadarabaduri, alabaturika, alabadara, alabachu, shuideka, alabaduri. Aleluia. Abraça-nos, Senhor, envolve-nos, fortaleça-nos, unge-nos, enche-nos, aviva-nos. Aleluia. Alabadarabaduri, alabachuri. Levanta o cálice. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Diga: Senhor, este é o cálice da nova e eterna aliança no sangue de Jesus Cristo, que foi derramado para a remissão dos meus pecados. Eu estava perdido, mas pelo sangue de Cristo eu fui salvo e feito para Deus rei e sacerdote, e eu reinarei sobre a terra. Senhor Jesus Cristo, eu faço isto em memória do Senhor e recebo todas as bênçãos da nova e eterna aliança no sangue de Jesus Cristo. Bebei em memória de Jesus. Aleluia, aleluia. Adore a Ele, bendiga o nome dEle, exalte o nome dEle, pois Ele diz que quem come a comida dele, a carne dele, bebe o sangue dele, tem a vida eterna, e ele o ressuscitará no último dia. Ele diz: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Você acabou de comer a verdadeira comida, você acabou de beber a verdadeira bebida. Oh, aleluia. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aleluia. Aleluia. Senhor, nos ajude a permanecer em Ti, permaneça em nós. Nos ajuda a não sair jamais da Tua presença. Não retire de nós a Tua presença. Não se vá, Senhor, mas fica conosco. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Oh Jesus, nos alimentamos de Ti.
e por ti, meu Deus, vivemos. Oh Senhor, te adoramos, te desejamos, te entronizamos. Oh aleluia, glória, 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 glória. Vem nos abraçar, vem nos renovar, vem nos fortalecer em ti, na força do teu poder. Aleluia, eu te amo. Diga a ele que você o ama, que você não pode viver sem ele. Peça para ele: enche-me, Senhor, enche o meu vaso. Eu quero, Senhor, ser cheio, cheio do Espírito Santo, cheio da tua glória, cheio de azeite. Me encha, enche a minha vida. O rabaturi alabaduri. Aleluia, eu te amo, Jesus, e quero cada dia mais te amar. Não deixe o meu amor esfriar. Ah, Deus, jamais multiplique a iniquidade na minha vida, mas multiplique sim a tua presença, o teu amor, a obediência. Oh Jesus, tu és o meu Senhor, me ensina a te servir, te obedecer, fazer do que o Senhor manda. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço. Aleluia. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E aplaude esse Deus maravilhoso. Senhor, nos ajuda a combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé. Amém, graças a Deus, amém? Pode sentar, Deus é bom. Que Deus abençoe você de casa também, e até a próxima, em nome de Jesus.